Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu irei falar sobre a conclusão da redação do Enem. Para quem não sabe, conclusão você pode ganhar 200 pontos. É uma nota muito alta e é uma parte fácil para você conseguir atingir esses 200 pontos. Só que você precisa não esquecer nenhum dos 5 elementos que são obrigatórios para você atingir esses 200 pontos. Cada um deles vale 40 pontos desses 200. Então, é simples, é fácil, é só você aprender cada um deles, saber como utilizá-los e não esquecer nenhum deles. Aí você já consegue ganhar 200 pontos. É muito. Então, tenta fazer o melhor possível que você puder e se empenha em fazer essa proposta de intervenção para que você consiga tirar esses 200 pontos e não esquecer nenhum dos 5 elementos. E para começo de conversa, eu vou aqui falar um dos elementos que é considerado o mais importante da sua proposta, que é a ação. Por que é tão importante? Porque a proposta de intervenção é a ação, é o que você quer fazer para amenizar aquele problema, para tentar solucionar de alguma forma aquele problema. Então, se você não tem uma ação, como que você vai fazer? Como que você vai resolver? Proposta de intervenção é fazer algo que intervenha naquele problema, que solucione ou que minimize aquele problema. Então, se você não tem uma ação, você já tira 0. É importante você entender que a ação é um ponto fundamental. Só que só você colocar a ação, você só ganha 40 pontos. Se você não colocar ela e colocar todos os outros 4 elementos, você ganha 0. Porque a ação é a parte mais importante. Ela é que puxa os outros 4 elementos. Sem ela no centro, não tem como você ter os outros 4. E se você só tiver ela, a sua nota não chega a 200. Então, é importante você entender isso. Ação. Precisa ter uma ação. E para você indicar que você está colocando ação, você precisa utilizar um verbo. Quando você coloca esse verbo, você indica que ali é a sua ação. Por exemplo, o governo federal deve disponibilizar verbas para o setor da educação. Esse verbo disponibilizar é a minha ação, indica a minha ação. Então, você precisa introduzir um verbo. Quando você introduz um verbo, o corretor, ele já entende que ali você está começando a colocar a sua ação. Você já não tira 0, porque ele viu que você introduziu a ação. Então, sempre pensa em um verbo que vai indicar a ação que você quer fazer para aquele problema. Como o exemplo que eu trouxe aqui, disponibilizar verbas para o setor da educação. Ou fazer campanhas sobre a conscientização dos direitos das mulheres. Então, sempre introduza um verbo que você vai estar colocando ali a sua ação, beleza? E agora a gente vai para o próximo, que, por exemplo, seria o agente. Então, logo de início, né, que eu nem falei antes, mas acho importante porque eu precisava frisar que a ação é o mais importante, mas que os outros também precisam estar juntos. Aí, por exemplo, os 5, né, logo de início, para vocês já saberem. É ação, agente, modo meio, finalidade, mais o detalhamento. Você não pode esquecer. Anota, tenta aprender eles, para lá você não esquecer de colocar nenhum deles, porque é uma parte simples pra gente ganhar. Eles só vão avaliar a nossa conclusão, só um parágrafo para nos dar 200 pontos. Então faz ele bem feito, tá? O melhor que você puder. E não é uma ação que, vai solucionar todo o problema. Não, que não existe isso, tá? Você tem que fazer uma que esteja coerente com o seu texto. Aí, por exemplo, agora a gente vai falar sobre o agente. Quem seria o agente? O agente é o órgão responsável por fazer essa ação que você fez. Essa ação que você quer ser feita, quem é que vai fazer? Sabe? Quem você quer que faça? É o Ministério da Educação? É o governo federal? É o Estado? São as famílias? Quem você quer que faça essa ação? Agora, você também tem que saber colocar a ação, né, pessoal? Por exemplo, se você disser que quer que alguém crie leis, não é alguém, não é a família crie leis, porque a família não cria lei nenhuma. Quem cria lei, você pode dizer lá, o governo, que é algo mais genérico, ou o poder legislativo, que é quem cria as leis. Então, você tem que se atentar, né, um pouquinho sobre isso. Esse órgão, ele é responsável por fazer o quê, sabe?
pra você não colocar algo tão incoerente, porque você pode perder nota se você colocar algo incoerente como isso que eu acabei de falar, tá bom? E depois disso a gente pode vir no modo meio. Aí, o que seria esse modo meio? Diz respeito, pessoal, à maneira ou modo com que a ação ela vai acontecer. De que forma essa ação vai acontecer? Ela vai acontecer por meio de quê? É por meio de verbas destinadas para tal setor? É por meio de divulgações na mídia, através de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, algum meio de comunicação? Você poderia colocar assim, pode ser transmitido campanhas pelos meios midiáticos, pelas redes sociais, aí você citar elas, entende? Algo assim. Seria um meio que acontecer, ou por meio de verbas destinadas ao setor, alguma coisa assim, sabe? Depois disso você poderia colocar, por exemplo, a finalidade, que é o efeito. O que seria essa finalidade, pessoal? Esse elemento diz respeito ao objetivo. O que você quer com essa ação? Você objetiva o que com essa ação? Qual é o teu objetivo com tudo isso? É tipo isso. Aí você vai dizer, por exemplo, eu acho essa parte sempre mais fácil. Se o tema fosse, por exemplo, sobre a exclusão digital dos idosos na sociedade brasileira, eu iria colocar lá. Depois que eu escrevesse toda a minha ação, eu iria escrever: a fim de que a exclusão ou a marginalização dos idosos seja banida. Ou acabar, a fim de acabar com a exclusão dos idosos na sociedade brasileira. Ou a fim de acabar com a marginalização dos idosos na sociedade brasileira. Eu sempre faço isso, a fim de acabar o problema. Tipo isso pra mim. Mas tem várias outras formas também, mas é isso, sabe? Basicamente, é o objetivo que você tem com aquilo tudo. E pra mim, o objetivo, claro, é acabar com aquele problema. Então, eu faço isso, né? E eu ganho os meus 40 pontos. Então, é isso. E aí, a gente poderia vir, né, agora com o detalhamento. Que geralmente, antes, eu achava que essa é a parte mais difícil pra mim. Porque é uma informação a mais que você tem que trazer pra sua proposta de intervenção. Você pode detalhar os seus 4 elementos: agente, ação, modo meio e finalidade. Eu geralmente gosto de detalhar o modo meio, porque pra mim eu acho mais fácil. Por exemplo, você trazer uma informação a mais, né? Então, se eu disser assim, por meio de campanhas nas redes sociais, aí eu coloco como Facebook, Twitter, Instagram, programas de televisão. Pronto. Só eu colocando essa partezinha, Instagram, Facebook, programas de televisão, eu já tô detalhando. Eu já tô colocando informação a mais do meu modo meio. Tô dizendo exatamente como eu quero que aconteça. Aí eu tô detalhando, eu não tô sendo tão simples. Eu tô, sabe, prolongando mais a minha proposta. Não tô deixando ela tão simples. Tô rebuscando ela, tô mostrando o caminho exatamente como eu quero que aquilo seja feito. Eu não tô colocando só por colocar, jogando lá, sabe? Eu tô explicando. Tô dizendo exatamente pra uma pessoa que não pensou como eu, que não sabe daquela proposta, não sabe daquela ideia que eu quis passar ali, pra que ela consiga fazer, só em ler. Então você não pode ser tão simples. Você tem que escrever exatamente o que você quer colocar ali, sabe? Não é, só destinar verbas. Não. Porque senão você não vai ganhar uns 40 pontos, sabe? Você tem que explicar, você tem que falar exatamente o que você quer que aconteça, como você quer, como que vai acontecer. Vai ser por meio da contratação de psicólogos nas redes de ensino, que ensinem os alunos a forma de combater a depressão, a ansiedade, ou a forma de lidar com isso, sabe? Você detalhando, explicando exatamente aquilo. Não só, contratar psicólogos. Não. Explica. Só isso vale 200 pontos. Então, vale a pena você se dedicar um pouquinho do seu tempo para escrever 8 linhas, 9 linhas, que geralmente é a quantidade que a gente disponibiliza para escrever a conclusão, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês façam o melhor que puderem para tirar esses 200 pontos na conclusão, tá bom? É isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.